colunista. Acusações contra Trump são parte do processo para dificultar sua reeleição. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou na noite da quinta-feira 8 que sua equipe jurídica foi informada de que ele foi indiciado sobre os documentos confidenciais retirados por agentes do FBI de sua residência em Mar-a-Lago, no estado da Flórida. O ex-presidente deve comparecer no tribunal em 13 de junho. Trump fez anúncio em sua conta na rede social, Truth Social, que lhe pertence. Na mensagem, Trump protestou contra a acusação, chamando de politicamente motivada de um dia sombrio para os Estados Unidos. A corrupta administração de Biden informou meus advogados que eu fui indiciado perentemente sobre fraude das caixas, investigação sobre documentos confidenciais. Embora Joe Biden tenha 1.850 caixas na Universidade de Delaware, nunca pensei que isso pudesse acontecer. Um presidente dos Estados Unidos, escreveu Trump. O antigo comandante em chefe acrescentou que ele é um homem inocente. Trump está sendo investigado por seu tratamento de documentos classificados depois que deixou a Casa Branca e de obstrução à justiça. No ano passado, o FBI invadiu sua propriedade em Mar-a-Lago, apreendendo milhares de documentos, incluindo cerca de 100 que tinham marcas classificadas. O colunista da Newsmax, Michael Shannon, disse a Sputnik que a acusação é tudo o que rodeia foi politicamente motivado. Tudo isso faz parte do processo para indiciar Trump e dificultar, se não impossibilitar, que ele concorra à reeleição, disse Shannon. Toda a investigação busca em Mar-a-Lago e os desenvolvimentos subsequentes são inteiramente políticos e constituem um verdadeiro ataque à democracia. Tal como Trump, Shannon também apontou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também guardou documentos confidenciais em suas residências e escritórios desde os tempos quando ele era vice-presidente durante a administração de Obama. Forças russas destroem depósito de munições, drones e equipamentos estrangeiros na Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que um ataque de alta precisão eliminou depósitos de munições, armas e equipamentos militares estrangeiros, incluindo drones. Nas últimas 24 horas, as forças russas frustraram 2 ataques ucranianos na região de Zaporozhye. Outras 4 tentativas ucranianas foram frustradas pelas forças russas na direção do sul de Donetsk e Zaporozhye. Ainda em Donetsk, mais de 6 ataques ucranianos foram frustrados. Além disso, o sistema de defesa aéreo russo abateram um MiG-29 e um Su-25, bem como 2 mísseis de cruzeiro Storm Shadow da Ucrânia. Na direção de Donetsk foram eliminados até 410 militares ucranianos. Na região de Zaporozhye também foram atingidos 2 locais de concentração de pessoas e equipamentos da 47ª Brigada Mecanizada da Ucrânia. Enquanto isso, na direção de Krasny Lima, foram eliminados mais de 50 combatentes do adversário. Segundo em Kherson, até 70 militares e 10 blindados e outros equipamentos da Ucrânia foram aniquilados. Nas últimas 24 horas, o regime de Kiev perdeu 680 militares e 35 tanques, 3 veículos americanos HMMW. De acordo com os dados do Ministério da Defesa da Rússia, desde o início da operação militar especial foram destruídos 440 aviões da Ucrânia, 238 helicópteros, 4.555 drones, 424 sistemas de defesa antiaéreo,
9.798 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.112 lançadores múltiplos de foguetes, 5.062 peças de artilharia de campanha de morteiros e 10.838 veículos militares especiais. Kremlin. Sobre indústria nuclear, certos países usam tudo para concorrer no mercado internacional. A concorrência desleal na indústria nuclear no mundo é uma preocupação de Moscou. A Rússia se tornou líder neste campo, mesmo em condições de fortíssima concorrência, disse o porta-voz do presidente da Federação da Rússia, Dmitry Peskov. Recentemente, a Casa Branca informou que os Estados Unidos e o Reino Unido chegaram a acordo sobre uma nova parceria econômica destinada a combater a Rússia no mercado mundial de energia nuclear. Sobre a pergunta se o Kremlin tem medo da concorrência desleal em conexão com a iniciativa de Washington, Londres e Peskov, observou que não é a primeira vez que o país enfrenta tal concorrência desleal. Infelizmente, sim. É isso que nos preocupa. O porta-voz também observou que o estabelecimento de vantagens competitivas da indústria nuclear russa ocorreu no mercado mundial em condições de uma concorrência fortíssima, e foi como resultado dessa concorrência feroz que a indústria nuclear russa se afirmou e chegou à liderança. Mas estamos cientes de que, infelizmente, há uma série de países que não se importam de usar todos os meios para concorrer nos mercados internacionais, disse Peskov. As oposições de liderança da Rússia são bastante fortes e nossa indústria nuclear está pronta para provar suas vantagens. Aqueles que estejam interessados na cooperação, sublinhou Dmitry Peskov. Ex-premier japonês acusa o governo Kishida de não abordar conflito ucraniano de forma neutra. A atitude do governo japonês, liderado pelo primeiro-ministro Fumio Kishida, em relação à Rússia, está errada, disse o ex-primeiro-ministro Ukio Hatoyama, Sputnik, nesta sexta-feira. Nesta sexta-feira, embaixadores de cerca de 40 estados visitaram a Embaixada da Rússia no Japão. Por ocasião do próximo Dia da Rússia, que é comemorado anualmente no dia 12 de junho, Hatoyama estava entre os quais visitaram a embaixada. Eu acho que a atitude do governo japonês em relação à Rússia está errada. Houve várias discussões, inclusive, sobre questões territoriais, e pensei que a melhoria das relações daria solução desse problema para mais perto. No entanto, atualmente o Japão, em obediência aos Estados Unidos, está quase dando apoio militar à Ucrânia. Então o Japão está apoiando a Ucrânia e olhando para a Rússia como uma inimiga. Como resultado, a amizade que tínhamos até agora está se deteriorando. Lamento profundamente por isso, disse Hatoyama. O ex-primeiro-ministro disse que a elite do poder do Japão deveria adotar uma abordagem mais equilibrada para construir a relação com a Rússia. Eu acho que é necessário formular uma política com um ponto de vista mais correto. A administração de Kishida, assim como a mídia japonesa que fica do lado do governo, está empenhada em apoiar a Ucrânia. Mas eu acho que eles deveriam ter abordado o problema como uma atitude mais neutra, disse Hatoyama. Em um total de 700 indivíduos, incluindo 311 indivíduos das novas regiões da Rússia, e 207 empresas foram sancionadas pelo Japão. Desde o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, um total de 437 entidades russas foi afetada por restrições de exportação sobre os pacotes de sanções do Japão. A Rússia e o Japão estão travados em uma disputa sobre as 4 ilhas Kurilas, mais o sul Iturupi,
Kunashi, Shikotan e Rabomai. Desde que os dois países nunca assinaram um tratado de paz permanente após a Segunda Guerra Mundial, o Japão se recusou a desistir de suas reivindicações sobre as 4 ilhas, às quais se refere como seus territórios do norte, Moscou e Tóquio. Tentaram negociar aspectos separados de seus desentendimentos, mas nunca assinaram um tratado de paz completo. Em 2018, o Japão e a Rússia concordaram em acelerar as negociações sobre um tratado de paz baseado na Declaração Conjunta Soviético-Japonês de 1956. No entanto, em março de 2022, Moscou retirou-se das negociações com o Japão sobre a assinatura de um tratado de paz após a Segunda Guerra Mundial. Suspendeu a concessão de visto para cidadãos japoneses nas Ilhas Kurilas do Sul, atividades econômicas conjuntas nas ilhas disputadas. A mudança foi devido aos passos hostis de Tóquio sobre o conflito na Ucrânia, disse Moscou. Mistério de décadas, a explosão mais brilhante revela o local de rara galáxia com um buraco negro duplo. A explosão misteriosa no céu mais brilhante do que 1 trilhão de estrelas são, na verdade, o brilho de 2 buracos negros distantes um ao redor do outro, confirmaram os astrônomos em novas observações que resolvem um mistério de décadas. Uma pesquisa descobriu que a galáxia OJ 287, que fica a 5 bilhões de anos-luz da Terra, na constelação de Câncer, está ancorada por 2 buracos negros, um supermassivo e um menor, e um núcleo galáctico ativo, uma fonte brilhante ativa de radiação eletromagnética. Pensa que o brilho se forma quando uma galáxia supermassiva devora a matéria de um disco de acreção. Parte da matéria está sendo comprimida em um jato poderoso. Esse processo faz com que o núcleo galáctico brilhe intensamente. Embora estes 2 buracos negros pareçam um ponto nas imagens do telescópio, eles enviam diferentes tipos de sinais eletromagnéticos, permitindo aos astrônomos desembaraçar suas respectivas identidades. A galáxia foi descoberta em 1888 e os astrônomos suspeitaram por décadas que poderiam ser um sistema binário com 2 buracos negros em seu núcleo. A galáxia mostra um padrão de emissões que variam em 2 ciclos separados, um de 12 anos e outro de 55 anos, sugerindo que 2 tipos separados de movimento estão ocorrendo, uma órbita de um buraco negro em torno do outro, e o outro uma mudança lenta na orientação dessa órbita. Anos de observação revelaram erupções que ocorrem quando um buraco negro mergulha através do disco de acreção do outro, aquecendo o disco de poeira e gás e criando flashes drásticos da energia no espectro eletromagnético. Esta erupção são mais brilhantes que 1 trilhão de estrelas e duram cerca de 2 semanas. No entanto, os pesquisadores observaram agora mais 2 flashes incomuns, muito mais curtos no sistema binário, o que confirma claramente a existência de 2 buracos negros. Durante a observação de 2021 a 2022, os pesquisadores, liderados por um astrônomo da Universidade Jagiellônica de Cracóvia, viram um flash que produziu 100 vezes mais luz do que toda a galáxia. OJ 287 foi capturado em fotografias desde 1888 e tem sido intensamente
rastreada desde 1970. Então acabamos de ter um azar. OJ 287 não foi observado nas noites em que realizou seu truque de um dia, disse Mauri Valtonen, autor do estudo. Os pesquisadores estimam que o buraco negro é menor na OJ 287, cerca de 150 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Já o outro enorme buraco negro, a massa de 18 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Junto a essas duas erupções, finalmente confirmam que o OJ 287 deve ser um sistema de buraco negro duplo, em que o objeto menor passa regularmente pelo disco gasoso de seu vizinho maior. A Alemanha pode servir como centro para a colisão de combatentes da Ucrânia, afirma legisladora. A Alemanha pode se tornar um centro de colisão internacional para fornecer à Ucrânia caça F-16, fabricados nos Estados Unidos, e até fornecer treinamento para pilotos ucranianos, mas não vai fornecer aeronaves, disse o presidente do Comitê de Defesa do Bundestag, Maria Agnes Strack-Zimmermann, nesta sexta-feira 9. Nunca tivemos o F-16 em nosso portfólio, mas podemos fornecer aeroportos na Alemanha como um Uber ou oferecer treinamento básico para pilotos que voaram apenas nos jatos MiG. Até o momento, o treinamento real no F-16 deve ser fornecido pelos próprios países que usam essa aeronave, disse Strack-Zimmermann à mídia alemã. A legisladora alemã sênior também disse que a Ucrânia não pode se tornar um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, enquanto estiver envolvido em um conflito armado ativo. Na semana passada, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky disse em uma coletiva de imprensa da Comunidade Política Europeia, em Chisinau, que havia vários países preparados para fornecer à Ucrânia os F-16, a caça de sua escolha. Após o sinal verde dos Estados Unidos para seus aliados europeus forneceram F-16 à Ucrânia no mês passado, uma coalizão internacional começou a se formar para ajudar a Kiev a obter e usar a aeronave, inclusive fornecendo treinamento para pilotos ucranianos. Altos funcionários alemães disseram em várias ocasiões que o país não forneceria os caça, mas poderia contribuir para a coalizão de outras maneiras. A Rússia criticou as possíveis entregas de F-16 para a Ucrânia e alertou que os jatos se tornaram um alvo legítimo para as forças russas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse na segunda-feira 5 que fornecimento de caça F-16 para a Ucrânia se tornaria outra escalada, já que os jatos têm uma modificação com a capacidade nuclear. Império de hackers na China. Diz que os Estados Unidos estão espalhando rumores e calúnias. Pequim desmentiu a notícia sobre supostos planos para instalar uma base de rastreamento de dados em Cuba. Havana também rejeitou a história como totalmente falseada e infundada. O Ministério das Relações Exteriores da China disse na sexta-feira 9 que espalhar boatos e calúnias é uma tática comum do império de hackers, ou seja, dos Estados Unidos, após relatos sobre a criação de uma suposta base de espionagem chinesa em Cuba. Na quinta-feira 8, o jornal norte-americano Wall Street Journal afirmou a existência do projeto que permitiria a Pequim rastrear comunicações eletrônicas do sudeste dos Estados Unidos, onde estão localizadas muitas bases militares norte-americanas, além de poder monitorar o tráfego de navios. Como todos sabemos, espalhar boatos e calúnias é uma tática comum dos Estados Unidos, comentou Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Os Estados Unidos também
são o império de hackers mais poderosos do mundo e também, sem dúvida, uma das principais nações que fazem monitoramento. Carlos Fernandes de Cóssio, vice-ministro das Relações Exteriores de Cuba, rejeitou a história como totalmente falseada, infundada, como invenção dos Estados Unidos para justificar o embargo econômico de décadas que Washington impôs contra a ilha. Cuba rejeita toda a presença militar estrangeira na América Latina e no Caribe, destacou ele. John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, disse à agência britânica Reuters na quinta-feira 8 que o relatório não era preciso, mas sem indicar mais detalhes. Biden recebeu suborno de 5 milhões da empresa ucraniana, afirma a mídia norte-americana. Segundo Fox News, uma empresa ucraniana pagou 5 milhões tanto a Joe Biden como ao filho dele, Hunter Biden, para entrar no mercado dos Estados Unidos. Houve um esquema de transferência bancária para evadir investigações. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, recebeu 5 milhões, 24,6 milhões de um alto executivo da empresa de gás ucraniana, Burisma, onde seu filho, Hunter Biden, fazia parte do conselho administrativo, relatou na quinta-feira 8 a emissora norte-americana Fox News. As fontes se basearam em uma entrevista realizada pelo Departamento Federal de Investigação FBI, na sigla em inglês, dos Estados Unidos em 2020 como uma fonte confidencial altamente confiável, expondo a existência de um esquema criminoso de suborno entre Joe Biden quando ele assumiu o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos 2009-2017. É um cidadão estrangeiro. A entrevista descreve várias reuniões e conversas que o informante teve com o executivo da Burisma ao longo de vários anos, começando em 2015. O representante da empresa ucraniana pediu o conselho da fonte confidencial sobre como o avanço no setor de energia dos Estados Unidos e disse que pagou 5 milhões, 24,6 milhões a cada um dos dois Biden. Porque o então procurador-geral ucraniano Viktor Shokin estava investigando a empresa. Ele explicou que seria difícil para a Burisma entrar no mercado americano em meio a essas investigações. O pagamento teria sido uma espécie de adiantamento para uma série de problemas serem resolvidos, incluindo a investigação. O executivo sênior disse que as transações foram feitas por meio de tantas contas bancárias diferentes que os investigadores não seriam capazes de desvendar isso por pelo menos 10 anos. O que se sabia sobre os negócios da família Biden? Joe Biden se gabou publicamente em 2018 de que, quando era vice-presidente, conseguiu pressionar o antigo governo ucraniano, demitir Viktor Shokin, sob a ameaça de não liberar 1 bilhão. 4,92 bilhões em ajuda crítica dos Estados Unidos à Ucrânia. Em 2019, Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos, 2017 e 2021, pediu seu homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky, que iniciasse investigações sobre as ações e os negócios da família de Biden na Ucrânia, com os democratas no Congresso dos Estados Unidos acusando Trump de abuso de poder e obstrução e interferência na eleição presidencial de 2020, ao pedir a um líder estrangeiro que investigasse o seu rival político Biden. Flautas feitas com ossos de pássaro pré-históricos são encontradas em Israel. Arqueólogos encontraram flautas feitas com osso de pássaro pré-histórico no norte de Israel, de acordo com o jornal The Times of Israel. Ao todo, 7 ossos de asas de galerões e marrecos de 12 mil anos foram usados como flautas que
imita o som de aves de rapina. Além disso, o instrumento poderia ter sido usado para assustar aves aquáticas, deixando os bandos vulneráveis, ou também poderiam ter sido usados como instrumento musical por caçadores. A região onde o instrumento foi encontrado era frequentada por milhões de aves que viajavam pela Europa, Ásia e África durante suas migrações anuais. O som das flautas provavelmente deixava os pássaros atordoados e, por sua vez, voavam em direção diferentes, dando uma chance maior para os caçadores abatê-los. Galeirão é uma ave da família Halidae e é do tamanho de um pato, possuindo uma plumagem escura com exceção da zona entre os olhos, que é branca. Esta espécie tem uma distribuição muito ampla que abrange quase toda a Europa, a Ásia e a Oceania. Nova rede de satélites espiões dos Estados Unidos, mais um passo na militarização do espaço, adverte acadêmico. Os militares dos Estados Unidos estão planejando implantar uma nova constelação de satélites espião, aparentemente para monitorar os satélites da China, Rússia, capazes de atacar outras naves espaciais em órbita. Questionada sobre o assunto, o pesquisador sênior do Instituto de Pesquisa Espacial da Academia de Ciências e da Rússia, Natan Aismont, descreveu a Sputnik que medidas Moscou pode tomar em resposta. O programa Conhecimento Situacional Espacial classificando Silent Bark representa uma rede de satélites especialmente concebida para completar tanto satélites em órbita baixa como sensores terrestres, que será colocado em órbita geossíncrona, aproximadamente 35.400 km acima da Terra. A constelação fornecerá ao Pentágono capacidade para procurar, detectar e rastrear objetos do espaço para detecção oportuna de ameaças, de acordo com o Gabinete Nacional de Reconhecimento, NRO, na sigla em inglês. Os aparelhos também devem aumentar drasticamente a capacidade da Força Espacial de rastrear satélites adversários, manobrando em torno ou perto de naves americanas, permitindo assim que o Pentágono realmente descubra o que está acontecendo no espaço com a nova precisão. Isto é, sem dúvida, militarização, porque a mudança para tarefas que diferem daqueles exigidas pela ciência ou pela economia nacional são aqui claramente visíveis, disse o físico espacial. Não posso dizer que esse desenvolvimento traz ameaças reais, catastróficas, mas psicologicamente é desagradável, porque em todas essas tarefas relacionadas ao espaço exterior, houve até recentemente uma cooperação bastante perceptível, observou Aismont. Os satélites espião são geralmente úteis porque eles tocam em uma questão importante que as grandes potências espaciais têm, ou seja, se queremos ter certeza de que não precisamos tomar medidas especiais, devemos estar cientes do que está acontecendo no espaço, disse o cientista. Se estamos falando de emissão de rápido, podemos tentar avaliar as capacidades que o outro lado tem para emitir pulsos poderosos que podem suprimir alguns dispositivos importantes no espaço, ou pode ser simplesmente extrair ou interceptar informações quanto a outras tarefas. Aqui passamos para a gama de problemas associados às atividades na Terra, explicou Aismont, apontando para o exemplo da guerra por procuração OTAN-Rússia na Ucrânia. É o uso de drones guiados por satélites e o uso de sistemas terrestres para suprimir os sinais do espaço exterior. Com a Rússia e a China podem responder.
Por enquanto, disse Arimont, as prioridades da Rússia e da China em responder à implantação dos satélites dos Estados Unidos deve se concentrar em manter a prioridade com Washington. Quaisquer que sejam as medidas que Moscou e Pequim acabem por tomar acadêmico, não espera que as respostas sejam públicas. Para que revelar tudo? Indagou ele. O que vamos aprender sobre tudo isso? É difícil de dizer, embora, é claro, o próprio conhecimento de que o lado oposto tem as mesmas ferramentas que você reduz. Inevitavelmente o nível de tensão, veremos como as coisas se desenvolvem. O espaço pertence a todos, não apenas aos americanos, ressaltou o especialista. Mas infelizmente não tem havido medidas tomadas pelos países envolvidos em atividades espaciais quando se trata de resolver consequências mutuamente desagradáveis. A nova rede de satélites será lançada à medida que o Pentágono vem designando cada vez mais o espaço como domínio de combate à guerra. A China faz lobby na União Europeia para impedir proposta para punir empresas que ajudam a Rússia, diz mídia. Pequim quer que o bloco desfaça plano de colocar 8 empresas na lista crescente de empresas sancionadas do gigante asiático. De acordo com a Bloomberg, a China está pressionando a União Europeia para descartar as restrições comerciais propostas às empresas chinesas que o bloco alega estarem permitindo a máquina de guerra da Rússia na Ucrânia. Segundo suas fontes, a mídia afirmou que diplomatas chineses se reuniram com seus colegas europeus em Bruxelas e Pequim nas últimas semanas como parte de uma campanha para persuadir as autoridades a abandonar a lista negra. Enquanto tenta chegar a um consenso sobre a 11 rodada de sanções, e Comissões Europeia está considerando medidas contra 8 empresas chinesas que supostamente estariam apoiando diretamente o complexo militar e industrial da Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que exortou a União Europeia a agir com prudência, abster-se de prejudicar o interesse legítimo das empresas chinesas e evitar afetar a confiança mútua e a cooperação entre a China e a União Europeia. Ainda segundo o comunicado do Ministério enviado à mídia, na quinta-feira 8, a China salvaguardará firmemente o direito das empresas chinesas de conduzir o comércio normal. A discussão sobre as novas medidas pode complicar a visita planejada do primeiro-ministro chinês Li Qiang à Alemanha no final deste mês, além da viagem proposta pelo chefe das Relações Exteriores da União Europeia, Josep Borrell, à China no mês de julho, adiada de abril por causa da Covid-19. A China tem enfrentado uma lista crescente de sanções, tarifas e controles de exportação dos Estados Unidos e seus aliados. Pequim tem lutado para responder às provocações comerciais, sem com isso prejudicar as cadeias de suprimentos do país ou ainda levantar temores no mercado internacional. Ainda para as fontes da Bloomberg, qualquer retaliação às medidas mais recentes da União Europeia provavelmente precisaria atingir o bloco em nível institucional. O embaixador da China na União Europeia, Fu Cong, disse que Pequim ainda quer resolver a questão de forma cooperativa em uma entrevista pública no mês passado no site da Embaixada da China na União Europeia. Suécia pode permitir destacamento de tropas da OTAN no seu território. O país que ainda não entrou na Aliança Atlântica está preparado para a entrada das suas forças no caso de uma crise ou guerra, de acordo com Estocolmo. A Suécia permitirá que a OTAN posicione tropas em seu território, mesmo antes de aderir
formalmente a aliança, declararam altos responsáveis do país europeu. Em um artigo publicado na quinta-feira 8 no Danges Riete, à luz da grave situação em nossa vizinhança imediata, o governo decidiu que as Forças Armadas suecas podem treinar com a OTAN, com os Estados-membros da OTAN, para garantir futuras operações conjuntas, disseram Ulf Kristersson. Primeiro-ministro Paul Johnson, ministro da Defesa da Suécia, Kristersson e Johnson disseram que o treinamento poderia consistir no destacamento temporário de armamentos e pessoal de outros países no território sueco. Eles também indicaram que, no caso de uma crise ou guerra, deve ser possível trazer recursos militares de outros países rapidamente para o território sueco, mas que requer planejamento e preparação e prática. De acordo com as autoridades, a decisão envia uma mensagem clara à Rússia e reforça as capacidades de defesa da Suécia. A Suécia e Finlândia solicitaram, em maio de 2022, formalmente a adesão à OTAN, mas a Turquia recusou apoiar a adesão. Argumentou que os dois países nórdicos brigavam membros de organização que Ankara considera terrorista em seus territórios. Em março, o parlamento turco ratificou o protocolo de adesão da Finlândia e à OTAN, enquanto a candidatura da Suécia à aliança continua bloqueada por Ankara e Budapeste. Ex-premier britânico Boris Johnson renuncia ao cargo de deputado devido ao escândalo do Partygate. Ex-primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson anunciou nesta sexta-feira 9 que estava deixando o cargo de representante de Uxbridge South Ruislip na Câmara dos Comuns britânica, devido à investigação em andamento sobre uma série de eventos sociais durante o lockdown da pandemia de Covid-19. Agora eu estou sendo forçado a deixar o parlamento por um pequeno punhado de pessoas sem nenhuma evidência para apoiar suas afirmações e sem aprovação, nem mesmo dos membros do Partido Conservador, muito menos do eleitorado em geral, disse Johnson em seu comunicado. Acredito que um precedente perigoso e inquietante está sendo estabelecido. Lamento muito deixar meu maravilhoso eleitorado. Foi uma grande honra servi-los, tanto como prefeito quanto como deputado, acrescentou. É muito triste deixar o parlamento, pelo menos por enquanto. Mas, acima de tudo, eu estou perplexo e chocado por poder ser forçado a sair de forma antidemocrática por um comitê presidido e administrado por Henriette Harman, com um viés tão flagrante. A investigação aberta pelo Comitê de Privilégios do Parlamento está focado em saber se Johnson enganou propositalmente a legislatura sobre uma série de festas dadas em 2020 e 2021, às quais o então primeiro-ministro compareceu desafiando as leis de lockdown da Covid-19 implantadas por seu governo. Johnson admitiu em março ter enganado o parlamento, mas disse que fez de boa fé. Na quinta-feira, 8, o comitê enviou Johnson uma carta de advertência que incluiu suas conclusões sobre o assunto, dando-lhe 2 semanas para responder. Entre as penalidades que ele poderia sofrer estaria uma suspensão de 10 dias da Câmara dos Comuns, desencadeando uma eleição especial em Uxbridge e no Distrito Eleitoral de South Ruislip. O propósito deles desde o início foi me considerar culpado, independentemente dos fatos. Esta é a própria definição de um tribunal ilegal, disse Johnson nesta sexta-feira.
Johnson representa o eleitorado do Oeste de Londres desde 2015, vencendo as eleições, e quando ainda era prefeito de Londres, ele serviu como prefeito da capital de 2008 e 2016. Antes disso, representou Helen em Oxfordshire na Câmara dos Comuns de 2001 e 2008. Em julho de 2019, ele garantiu sua oposição como líder do Partido Conservador e como primeiro-ministro, cargo que ocupou até setembro de 2022, quando seu governo entrou em colapso sob o peso de um escândalo sobre nomeação de Chris Pincher como vice-chefe da bancada. Coordenação entre a Rússia e a China estabelece o mundo de chefe do Estado-Maior russo. Valery Gerasimov falou com seu homólogo chinês Liu Jianlin, como ambos discutindo a cooperação militar no âmbito de entidades internacionais. A coordenação entre a Rússia e China na arena internacional tem um efeito estabilizador sobre a situação mundial, disse Valery Gerasimov, general do Exército e chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, citada nesta sexta-feira 9 pelo Ministério da Defesa da Rússia. De acordo com o Ministério, Gerasimov conversou por videoconferência com o coronel-general Liu Jianlin, chefe do Estado-Maior Conjunto do Conselho Militar Central da China, que foi nomeado para o cargo em março deste ano. A coordenação entre a Rússia e a República Popular da China na arena internacional tem um efeito estabilizador sobre a situação mundial. Exercícios militares conjunto tanto bilaterais quanto no âmbito da Organização de Cooperação de Xangai e da reunião ministerial da Defesa Plus da ASEAN, ADMM+, na sigla em inglês, pode servir de exemplo, contribuir para aprofundar os contatos positivos na esfera da defesa, disse Gerasimov durante a conversa com seu colega chinês. A Rússia e a China integram a Organização da Cooperação de Xangai, OCX, e a ADMM+, junto com vários outros países. A Rússia e a China têm reforçado as relações bilaterais em meio ao conflito com o Ocidente, particularmente nas áreas de defesa e energia, e promovem projetos de desenvolvimento pelo mundo afora. Contra o que dizem se a dominância excessiva dos países ocidentais após as sanções antirrussas abrangentes que se seguiram ao começo da operação especial na Ucrânia, o processo de desdolarização e a promoção das moedas nacionais em todo o mundo acelerou para reduzir o risco de confisco de ativos. Trump enfrenta 38 acusações criminais, incluindo retenção de documentos de segurança nacional. Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta 38 acusações criminais por suposto uso indevido de documentos classificados, que inclui retenção intencional de informações de defesa nacional, conspiração para obstruir a justiça, de acordo com uma acusação divulgada nesta sexta-feira 9. Trump enfrenta 31 acusações de retenção intencional de informações de defesa nacional, uma acusação de conspiração para obstruir a justiça e uma acusação de ocultação de um documento em uma investigação federal. Duas acusações separadas de fazer declarações falsas e outras acusações relacionadas. De acordo com a acusação, Trump enfrenta uma pena máxima de prisão de até 20 anos em várias das ações que enfrenta. Trump nega alegações de irregularidade, criticou os promotores por não
perseguirem o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por seu suposto manuseio incorreto de materiais classificados com o mesmo nível de rigor. O caso decorre de uma batida na residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, durante a qual agentes federais supostamente apreenderam materiais sensíveis. Trump mostrou documentos confidenciais a outras pessoas em Mar-a-Lago em 2 ocasiões em 2021, disse a promotoria. De acordo com a promotoria, entre os documentos sensíveis na posse de Trump, supostamente estavam materiais sobre as capacidades nucleares de um país estrangeiro, capacidades militares de um país estrangeiro e ataques militares de um país estrangeiro. É planejamento de contingência militar dos Estados Unidos? Outras acusações referem-se a suposto esforço de Trump e sua assistência, Valtini Nauta, para encobrir a retenção de materiais confidenciais. A acusação foi assinada pelo conselheiro especial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Jack Smith, que deve fazer uma declaração pública ainda nesta sexta-feira. Em sua conta Truth Social, Trump protestou contra a acusação, dizendo que havia motivação política por trás dela em um dia sombrio para os Estados Unidos. Segundo o ex-presidente, afirmou ser um homem inocente. O governo da Colômbia, ELN, afirma um acordo cessar-fogo bilateral em Havana. O acordo foi assinado em grupo pelo presidente colombiano Gustavo Petro e o primeiro comandante do grupo subversivo, Antônio Garcia. O governo da Colômbia e os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional, ELN, concordaram nesta terça-feira 9, em Havana, um cessar-fogo bilateral, nacional e temporário, como parte dos acordos de Cuba, que foram alcançados durante o terceiro ciclo de negociações realizadas na mesa de diálogos de paz que ambas as partes retomaram desde novembro de 2022. A cerimônia de encerramento do terceiro ciclo de negociação é presidida pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro. O primeiro comandante de guerrilha, Antônio Garcia, na companhia do chefe de Estado cubano Miguel Díaz-Canel, do chanceler cubano Bruno Rodrigues, entre outras autoridades e membros das delegações. O acordo que põe um fim ao fogo cruzado, às hostilidades e às ações ofensivas entre as Forças Armadas da Colômbia e os comandos guerrilheiros foi assinado pelo chefe da delegação do governo colombiano, Oti Patino, e pelo vice-comandante do grupo insurgente, chefe de delegação do ELN, Pablo Beltrán. Neste domingo, a delegação de paz do governo e do ELN assinam acordos que serão representados em alguns minutos. A participação da sociedade, primeiro item da agenda do México, e o cessar-fogo bilateral constitui os acordos de Cuba. Antes de assinar esta importante trégua, que visa desescalar a violência que se alastra há mais de meio século em território colombiano, o presidente Petro, que pela primeira vez acompanha o encerramento formal de um ciclo de conversações, anunciou que a assinatura deste documento seria muito importante para a história da Colômbia, porque poderiam significar o início sem retrocesso de uma era de paz para seu país. O terceiro ciclo de negociações começou no dia 2 de maio e terminaria no final daquele mês. No entanto, foi prorrogado até essa sexta-feira, depois que as partes concordaram em 2 prorrogações para finalizar detalhes sobre questões-chave, como a participação da sociedade no processo de construção da paz, o cessar-fogo bilateral e ações dinâmicas humanitárias executadas. Diferentes análises indicam que sanções
antirrussas não funcionam, a economia europeia estagnou. A Europa continuou sofrendo com as sanções antirrussas. O apoio à Ucrânia atingiu durante as economias da União Europeia. E os altos preços de energia e alimentos desencadearam a primeira recessão desde a pandemia. O conflito na Ucrânia atingiu durante a Europa como um influxo de refugiados para os países mais pobres. O fim do gás barato e a perda dos mercados russos, os preços dos alimentos dispararam e a escassez de energia causou o fechamento de fábricas siderúrgicas. Agora, segundo a Forbes, o continente está em recessão técnica, já que o Produto Interno Bruto PIB do primeiro trimestre foi de 0,1% e ainda está estagnado. Em termos quantitativos, inferior ao PIB europeu de 2021. Da mesma forma, a taxa de desemprego na Europa é pior em alguns países, quase o dobro do que nos Estados Unidos, onde se situavam em 3,7% em maio. O estado com nível de desemprego ainda maior do que em alguns países latino-americanos e a Espanha 13%, seguida de Portugal 7,2%, França 7,1%. Quando os preços da energia, apesar da queda devido à desaceleração da demanda, eles estão entre 3 e 4 vezes mais altos do que antes da pandemia de Covid-19. O nível de inflação também continua alto, sendo de fato maior do que no Brasil, China, Índia e Arábia Saudita. O Banco Mundial, em seu recente relatório, indicou que a Europa agora enfrenta uma crise de custo de vida. Suas origens estão nas sanções antirrussas que a União Europeia passou a impor desde o início da operação militar especial russa na Ucrânia. Além disso, os países europeus responderam à crise com assistência social e subsídios que incluíram uma moratória sobre aumentos e tetos nos preços de energia e eletricidade, cortes nas tarifas de transporte público, etc. O chefe da pesquisa de Bretton Woods Research, Vlad Signorelli, não vê nada de bom nas perspectivas econômicas do continente. O Banco Central Europeu vai continuar a aumentar as taxas. Não consigo pensar em nenhum Estado membro da União Europeia, além da Hungria, que tenha dito vamos parar com as sanções e acabar com este conflito. Os líderes húngaros pedem isso desde julho de 2022. As sanções antirrussas não funcionam, como dizem ele. Embora a União Europeia esteja atualmente considerando a imposição de 11 pacotes de sanções contra a Rússia, a qual a Grécia e a Hungria se opõem nesta quinta-feira 8, o bloco voltou a não chegar a um acordo sobre as medidas restritivas. À medida que as hostilidades continuam mais e mais países fora da Europa estão pedindo o fim deles. Observa Forbes, mesmo muitas manchetes na mídia ocidental apontam para o crescente fadiga no conflito. Por exemplo, The New York Times classificou como nazista o batalhão Azov da Ucrânia, banido na Rússia por atividades extremistas e terroristas, cujos soldados usam insígnias nazistas em seus uniformes. Por sua vez, The Washington Post publicou um artigo sobre um grupo ucraniano que explodiu o gasoduto Nord Stream, a corrente do norte. Por isso, o autor do artigo não tem dúvidas de que o fim da crise é bom para a Europa. De um dia para o outro, as vozes da Europa se ajuntaram às da China e Brasil e Indonésia para forçar os diplomatas russos e ucranianos a encerrar o conflito, resumiu o autor. Moscou, sanções ocidentais fizeram a Rússia redirecionar a exportação de hidrocarboneto para a Ásia. As exportações de energia da Rússia para a região da Ásia-Pacífico aumentaram no ano passado, quando a Rússia foi forçada a mudar
a direção de seu comércio de países ocidentais hostis, disse o vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak em um artigo na revista Energia Política, publicada na quinta-feira 8. De acordo com o alto funcionário, o fornecimento de petróleo da Rússia aos países asiáticos excedeu pela primeira vez os volumes enviados para a Europa em maio de 2022. Até o final do ano passado, as exportações de petróleo para os países amigos, aqueles que não apoiaram sanções contra a Rússia, aumentaram 76% em relação ao ano anterior. As exportações de produtos petrolíferos em 20%, o fornecimento de gás por gasoduto e gás natural liquefeito, GNL, em 8% no total. Quase 40 milhões de toneladas de petróleo e de produtos petrolíferos foram redirecionados dos mercados ocidentais para os orientais. No ano passado, observou Novak. Ele disse que aumentou nas exportações rumo à Ásia foi um resultado das sanções ocidentais que a Rússia enfrentou após o início de sua operação militar na Ucrânia. As restrições ocidentais visaram muitos setores da economia russa, incluindo suas exportações de energia. Isso forçou muito compradores tradicionais de Ocidente de produtos e serviços russos a evitá-los. No último ano e meio, devido às ações legítimas dos países ocidentais, o setor de energia da Rússia acelerou significativamente seu eixo para o Oriente, onde estão localizados os mercados de energia de maior crescimento mais promissores do mundo, escreveu Novak. Ao mesmo tempo, o vice-primeiro-ministro afirmou que o país já estava trabalhando na diversificação de suas exportações de energia antes da introdução das sanções, que agora essa política se justificou plenamente. Novak também disse que a Rússia planeja impulsionar ainda mais as exportações da energia para o Oriente. De acordo com suas previsões, a demanda global de energia pode crescer 30% até 2050, em comparação com 2021, com a Ásia Pacífico sendo responsável por cerca de 60% do crescimento.